O tema Superando Momentos Difíceis na vida e no planeta, ele pode nos remeter a um tema de soluções prontas e práticas. Mas o que nós buscamos fazer nessa noite foi uma reflexão do amparo que nós encontramos na doutrina espírita, das orientações seguras, das avaliações de mais de século e meio, estudadas por Kardec através dos espíritos que o assistiam, espíritos de luz, juntamente com o espírito de verdade, e um quarto de hora, uma vez por mês, estava reunido com ele ali para inspirá-lo e responder a algumas questões. Então, vamos refletir sobre esses momentos difíceis. Por que chegamos aqui? Qual a importância da dificuldade? Isso nós conseguimos compreender as mensagens dos nossos irmãos do mundo maior, fica mais fácil nós administrarmos a nossa ansiedade, os nossos sentimentos de ódio, de pavor, de desequilíbrio, diante desse cenário que nos apresenta tenebroso no nosso planeta. Há muita miséria, há muita fome, há muita desumanidade, falta de fraternidade. E eis que os nossos irmãos, então, nos dão um roteiro seguro para nós superarmos cada um desses obstáculos. No livro A Gênese, capítulo 17, item 47, nós encontramos o seguinte texto: também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim, pois se verá povo levantar-se contra povo, e reino contra reino. E haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 8. Então, nós temos lá Gênesis, um século e meio, trazendo esta informação. Em O Livro dos Espíritos, questão 1019, nós encontramos a seguinte indagação: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? E os espíritos benfeitores nos respondem: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. E arremata: estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Olha que interessante. Totalmente em sintonia com a leitura da noite. O Espírito Emmanuel, através do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, no livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, edição da Cultura Espírita União, edição de 1995, no capítulo Condições do Planeta, item 1, perguntas 35 e 36, reproduz uma questão abordada lá no Pinga Fogo para o Chico Xavier. A pergunta é: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para de regeneração? E Chico, inspirado nos benfeitores, através da iluminação de Emmanuel, nos responde: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade,
A humanidade caminha para a regeneração das consciências, diz Emmanuel. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Essa é a receita que Emmanuel nos responde naquele momento. É uma resposta à humanidade. Esse foi o programa mais assistido da história da televisão brasileira. Ele foi exibido ao vivo na extinta TV Tupi, que muitos de nós nem lembram, em 21 de dezembro de 1971. Então, veja que essas preocupações que nós estamos enfrentando, que essa turbulência, que esses momentos difíceis, eles são desde o momento da criação do nosso planeta. Que tipo de espírito que encarnou até então no nosso planeta? Se nós olharmos a nossa condição hoje, nesse processo de evolução, imagina o que foi desde o início, espíritos primitivos. E olha que nós ainda estamos mais perto desse momento primitivo do que da evolução final. A mídia tem apresentado com intensidade informações sobre episódios dolorosos e preocupantes para as pessoas. Ante inquietudes, incertezas, seguranças, decepções e o vazio existencial, a doutrina espírita, meus irmãos, tem um potencial inesgotável para oferecer respostas, apoio e roteiros seguros. É chegado o momento do Espiritismo cumprir o seu papel. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, item 3, nós destacamos o seguinte trecho de João. O Consolador, que é o Espírito, que é o Santo Espírito, melhor dizendo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Está em João capítulo 14, versículo 26. Na literatura espírita, é possível perceber o momento de transição que se vive e captar as orientações que emanam da espiritualidade, como, por exemplo, nos textos que vamos recordar agora. Eu separei aqui uma divisão com o título Os Tempos São Chegados. Allan Kardec destaca na Gênese, e a gente vai usar a Gênese para esse bate-papo, no capítulo 18, no item 1, a seguinte informação. Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Fecha aspas. No qual ele é corroborado por São Luís, no Livro dos Espíritos, na questão 1019, quando ele nos alerta. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. São Luís falando. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Então, essa informação nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 1019. Lembra do Livro dos Espíritos? Primeiro livro da codificação, a primeira edição em abril de 1857. Então, nós estamos olhando e estudando informações que já seguem por mais de um século e meio. Já em obras póstumas, há significativo registro do diálogo do codificador com o espírito de verdade relacionado com esses avisos. Vejamos, em obras póstumas, na parte 2, com o título A Minha Iniciação no Espiritismo, pergunta 364 e 365, existe o registro da sessão de 12 de maio de 1856 na casa do senhor Maldito. Lá, Kardec formula a seguinte questão. Kardec, formulando a questão, o espírito de verdade.
Os espíritos disseram que são chegados tempos em que tais coisas têm que acontecer. Em que sentido se devem tomar essas palavras? Indaga Kardec ao mestre amoroso da humanidade. E ele responde: em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos. Elas nunca ocorrem bruscamente. Nós precisamos de gravar isso. Jesus nos dizendo, elas nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio. São longamente preparadas por acontecimentos parciais, que lhes servem como de percussores, semelhantes aos rumores súbitos que precedem a erupção de um vulcão. Mergulhemos em Jesus, respondendo a Kardec. Ele segue. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que elas se verificarão. Então, veja, meus irmãos, quando nós falamos de transição, que sejamos cuidadosos, que sejamos críticos. Nós vemos muitos materiais abordando as questões respondidas por Chico no Pinga Fogo, e ele é muito certeiro nas suas respostas. Não tem margem, não tem data marcada. E quando há uma referência de data, há uma vírgula depois da resposta, trazendo a responsabilidade para cada um de nós. Se, nesta época, a humanidade estiver alinhada com o bem. Então, a data talvez tenha sido superada, porque nós ainda estamos, muitos de nós, patinando nos processos evolutivos. Nessa mesma sessão, no dia 12 de maio de 1856, ele faz uma segunda pergunta ao mestre da humanidade. Confirmas o que foi dito, isto é, que não haverá cataclismos? E o mestre responde, sem dúvida, não tendes que temer nenhum dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta, nem outros fatos desse gênero, visto que não se pode denominar cataclismos as perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, cujos instrumentos serão os próprios homens, espírito de verdade, ensinando. E avançando na nova geração, no contexto dessa transição para a nova era, são importantes e pertinentes as ideias sobre a nova geração desenvolvida com essa expressão por Allan Kardec, também a Gênese no capítulo 18, nos itens 24, 28 e 34. Abre aspas. A nova geração, diz Kardec, marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca que o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. A época atual é de transição, um outro trecho desse mesmo capítulo 18. Os elementos das duas gerações se confundem, diz Kardec. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra,
já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. Nós estamos falando de 2 gerações no processo de transição. As 2 gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, tornando fácil distinguir a qual das 2 pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento nato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. E se nós refletirmos e fizermos comparativos, aqueles que têm mais de 30 anos, como é o meu caso, a gente consegue fazer uma divisão das pessoas, mesmo que não tenhamos capacidade de julgamento e de análise, mas conseguimos ver essa nova geração com valores mais éticos, com desejos de sustentabilidade, com preocupações com o planeta. Nós olhamos, talvez, por uma ótica muito pouco debatida e comunicada pela imprensa, mas há grupos de grandes bilionários no planeta, de jovens bilionários, que se reúnem constantemente, de forma reservada, para discutir caminhos de como empregar essas imensas fortunas de forma a abrandar as misérias da humanidade. Então, há muitos processos acontecendo e muitas dessas informações importantes e relevantes não chegam à mídia, que está aí ocupando praticamente todo espaço. Ainda na Gênese, no mesmo capítulo 18, nós encontramos a seguinte informação de Kardec: não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas do que já, tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento da regeneração. Esse é o processo que nós estamos vivendo. Então, a regeneração, essa transição é um processo amplamente retratada nas obras básicas da doutrina espírita. Na doutrina espírita como um todo, o Pentateuco kardeciano é tema de análise constante dos espíritos benfeitores a nos dar um direcionamento para que suportemos e enfrentemos os desafios de cada dia. E ainda segue Kardec. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, pois que elas apressarão a eclosão dos novos germes. E mais adiante, encerrando esse item, o último parágrafo, esses esclarecimentos poderão levar alguma inquietação às pessoas sobre os destinos de muitos espíritos. Mas Jesus, como nosso mestre e guia, deixou claro que ninguém ficará desamparado, como explicita na parábola da ovelha perdida, em Lucas, capítulo 15, itens de 1 a 7. Então, veja a
lucidez, o direcionamento, o aprofundamento, há mais de 150 anos atrás, dos codificadores, e nos trazer a trilha das ações que nós iríamos enfrentar naquele momento em diante. Porque fala no tempo presente, que as coisas vinham acontecendo, e que elas aconteceriam de forma gradativa, sutil. A transição para uma nova era está inserida em um planejamento divino. Nós não podemos nos esquecer. No caminho pode ocorrer transes físicos, espirituais, psíquicos, nós estamos vendo isso, políticos e sociais. Tudo isso está acontecendo, inclusive, nesse momento. A espiritualidade tem proporcionado alertas e orientações continuadas, mas mantendo a tônica do apoio e do consolo. Veja a diferença. Não tem alarde, não tem a pressão. E aqueles interessados por diversos valores, a benefício próprio, geralmente, trazem, quando buscam alardear essas condições turbulentas, buscam angariar seguidores através das ideias terríveis da abrasão, do afogamento, dos dilúvios. A espiritualidade amiga, através da doutrina espírita, nos trazendo segurança e serenidade para compreender os desafios. O codificador inseriu nas obras básicas mensagens espirituais e fez comentários preciosos sobre o cumprimento da lei de progresso. E mensageiros espirituais prosseguem até nossos dias a nos oferecer orientações sobre os momentos de transição que estamos vivendo. Acompanhemos a seguir alguns destaques de assertivas esclarecimentos emanados da espiritualidade maior. O Espírito Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, comenta que, abre aspas, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que habitam progridem materialmente. E avançando um pouquinho nesse texto, a Terra esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se encontra, e atingirá sobre esse duplo aspecto um grau mais elevado. E ele vai arrematando esse item com esse parágrafo. Ela, a Terra, chegou a um dos seus períodos de transformação, em que o mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na Terra, porque nela reinará a lei de Deus. Nós encontramos esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19. Essa é uma mensagem de 1862. Allan Kardec, em A Gênese, tece considerações sobre esse tema em diversos capítulos. Olha que importante, sendo oportuna agora a leitura de algumas dessas afirmações dos espíritos.
abre aspas, o progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra da eterna sabedoria e da presciência divina, tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, veja, tem um tempo, quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como se pode dizer também que em tal estação elas chegam para a maturação dos frutos e a sua colheita. A gente também encontra a seguinte afirmação: a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Tudo na Gênesis. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes, com ênfase, ainda um imenso progresso a realizar. Fazerem que reinem entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Constantemente, então, nós encontramos um extraordinário e iluminativo edificado por Kardec, o que nós podemos chamar de receita de bolo para cada situação, para cada condição, para cada notícia que nós olhamos e nos assusta, para cada dor que nós percebemos dos nossos semelhantes, para cada aflição que muitos não têm resposta. A agitação dos encarnados nós encontramos também na Gênesis. E desencarnados se juntam, por vezes e mesmo na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. E no período que ora se inicia, que o espiritismo florescerá e dará frutos. Ou melhor dizendo, é neste período que ora se inicia, que o espiritismo se inicia e está a dar frutos. É, pois, para o futuro, diz Kardec, mais que para o presente, que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que aproveitam desde hoje. Ele arremata lá no capítulo 18 da Gênesis, no final dos itens 2, 5 e 9. Vou repetir. Felizes os que aproveitam desde hoje. Em outra parte da Gênesis, o codificador insere uma mensagem do Espírito Árago, aliás, muito esclarecedora. Vamos lê-la. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas aí são solidárias. Veja, estamos falando de influência. E não há só um dos efeitos, que designais sob o nome de grandes perturbações, que não seja a consequência da componente das influências de todo esse sistema. Somos todos nós agindo e influenciando o nosso meio. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências, né, Kardec?
as perturbações que ela sofre podem então alterar, veja, podem então alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que atacam de maneira geral as plantas, os animais e os homens. Como todos os flagelos, essas doenças são para a inteligência humana um estimulante que a impele por necessidade a procura dos meios de as combater e a descoberta das leis da natureza. Então, olha a lógica dos processos, a sequência de cada ação e de cada reação, das nossas atitudes ou da falta de atitudes. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais dessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Também na Gênesis, no capítulo 18, tem 8. Desde as obras psicográficas iniciais, meus irmãos, do nosso querido Chico Xavier, estão presentes os temas da evolução do planeta e suas naturais transformações imateriais e as consequências dessas turbulências, desses momentos difíceis. Vejamos o autor espiritual Emmanuel, na obra Caminho da Luz, de 1939, na introdução, página 13, ele nos faz um alerta, abre aspas, aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Ele fala para nós isso há aproximadamente 80 anos. Aproxima-se esse momento. Em outra parte dessa mesma obra, ele pondera conosco: numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Então, a Terra, com aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas do mal. Ficarão, diz Emmanuel, no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sobre a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo da vida e luz desde o princípio. Leitura A Caminho da Luz, capítulo 24, Lutas Renovadoras. E já no final da obra, há 2000 anos, Emmanuel reproduz importante diálogo que provém do alto, o qual está relacionado com a etapa do ciclo evolutivo em que vivemos. Vejamos. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouro. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento.
E quando as instituições terrestres, diz Emmanuel, em continuidade, reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Aqui nós extraímos de há 2000 anos, capítulo 6, na edição de 2009, páginas 346 e 347. Vejamos, nos dias atuais, como no passado, amar é ver Deus em nosso próximo. Meditar é encontrar Deus em nosso mundo íntimo, a fim de expandir-se a caridade na direção de todas as criaturas humanas, nos fala Bezerra de Menezes. Trabalhar, portanto, o mundo íntimo, não temer quaisquer ameaças de natureza calamitosa através das grandes destruições que fazem parte do progresso e da renovação, ou aquelas de dimensão não menos significativa na intimidade doméstica, nos conflitos do sentimento, demonstrando que a luz do Cristo brilha em nós e conduz-nos com segurança. Sejam celebrados e vividas a crença em Deus, na imortalidade, nas vidas ou existências sucessivas, fazendo que as criaturas deem-se as mãos, construindo um mundo de regeneração e de paz pelo qual todos anelamos. E esse luminar da humanidade, Dr. Bezerra de Menezes, arremata nesta mensagem. Ainda verteremos muito pranto. Ainda verteremos muito pranto. Ouviremos muitas profecias alarmantes, mas a Terra sairá desse processo de transformação mais feliz, mais depurada, com seus filhos ditosos rumando para um mundo superior na escala evolutiva. Essa foi uma das mensagens extraordinárias da psicografia do nosso querido Divaldo Franco, em julho de 2010, e que está na edição do Reformador, número 128. Então, vejamos, meus irmãos, a segurança da doutrina espírita, a segurança dos mensageiros do mundo maior, a nos dizer em todos os instantes que estão aqui, estão ao nosso lado, estão nos amparando, estão nos inspirando, marcham conosco, se solidarizam com a nossa dor. À medida do possível, dentro dos processos rigorosos das leis universais, interagem de forma que nós, ao ouvi-los e aplicarmos, conseguimos ser bem-sucedidos nos nossos desafios. Quando nós observamos sem a certeza de uma doutrina que matou a morte, que abriu os túmulos, que apagou o caldeirão efervescente daquela figura rebuscada de uma pintura, de um propósito totalmente diferente do que aquele em que é apresentada no contexto religioso.
e nos diz que nós temos quantas oportunidades forem necessárias, que para nossa felicidade, para os corações aflitos das mães, dos pais e dos familiares chorosos, que a vida continua, que os enganos, que os crimes violentos, que as maiores decepções, que a calamidade individual, como a violência, tudo haverá de ser corrigido no momento adequado, porque o nosso Pai amor é misericórdia, e através da reencarnação nos equipara e nos dá quantas oportunidades necessárias para que nós reiniciemos o nosso processo de construção, de superação. Então, enquanto o coração amoroso antes ficava indignado, infeliz, sobre a perspectiva de que aquele que regressa ao mundo espiritual, interrompendo a sua existência através do doloroso suicídio, não teria uma nova oportunidade, e que coração materno, paterno, fraternal, familiar, haveria de ser feliz, sabendo que aquele que tanto amou estaria perdido para sempre, daquela que tanto amou estaria perdido para sempre. É só através dessa doutrina extraordinária, iluminativa, que esclarece com sinceridade, com rigor, com técnica lógica, quando em um lar amoroso, aonde tudo foi preparado com carinho, chega uma criatura em condição diferente da expectativa dos seus pais, através das limitações físicas, das limitações emocionais, psíquicas, de diferentes comportamentos, muitas vezes antagônicos entre os filhos, que recebem a educação igual, a atenção e o amor igual. Os desajustes de todas as naturezas, sem as explicações de que esses são processos passageiros, que nós escolhemos passar para resgatarmos aqueles enganos do ontem, e assim aquele que lhe causou a própria morte, através de um tiro violento, do enforcamento, do afogamento, tem na oportunidade da sua limitação física ou psíquica o momento de reflexão, é de enfrentar as dificuldades para reconhecer o valor da vida, da experiência, e num lar amoroso, há de vencer aquela etapa. Uma doutrina que, sim, nos traz os espíritos de volta. Eles voltaram, eles falaram, eles nos falam a todo tempo. A extraordinária psicografia do nosso doce Chico, consolando aqueles milhões de corações que receberam as cartas dos seus entes amorosos e de outros trabalhadores que seguem essa atividade. Então, meus irmãos, nós nos encontramos num momento de turbulência, de dor,
de ranger de dentes, de muita diferença, onde nós enfrentamos ainda uma pequena parcela da humanidade profundamente presa aos valores materiais. São governantes com total capacidade de avançar nos processos de fraternidade, de dignidade para o cidadão. E nós vemos todos esses processos que nós estamos enfrentando no mundo. Ditadores sanguinários. E todos esses processos que fazem parte dessa divisão os benfeitores do mundo maior nos assinalam. Esse processo de transição, onde os corações mais dóceis, mais suscetíveis de perdoar, de ter empatia, de dividir o seu pão, de oferecer uma cesta básica, de trabalhar num processo como, por exemplo, esse numeroso grupo de trabalhadores do planeta Terra, em todos os países, organizando almoços fraternos, a marmita fraterna. São muitas mãos, muitos corações que compreenderam mesmo que, basicamente, a mensagem do Mestre amoroso de Nazaré. E já nos impacta de tal maneira que quase todas as pessoas, uma grande parte das pessoas se sentem compelidas a contribuir no processo. Eu levo um macarrão para você fazer a cesta básica, eu vou lá ceder a mão de obra para cozinhar, eu vou ajudar a distribuir, e assim todos nós vamos aprendendo a receita do bolo, que é a solidariedade, que é um amor que não consegue mais ficar indiferente ao tomar conhecimento da dor do vizinho. Em um momento que nós compreendemos que os nossos sentimentos deletérios nos fazem um mal tremendo. Então, por exemplo, quando nós compreendemos que, ao deixar de odiarmos alguém e passarmos ao sentimento de neutralidade, até que consigamos, no processo de colocar no vaso do esquecimento, como diz o Doce Chico, para que aquilo se desfaça com o tempo. E à medida que nós compreendemos, então, que deixar de odiar já é um grande passo, que nos desliga da outra criatura, dos sentimentos doloridos e macerantes, então, nós, nesse momento de dificuldades, de dores, se não nossas, dos nossos irmãos que nos cercam, e é impossível, eu sei, sermos indiferentes. Os amigos do mundo maior estão a nos dizer: acalmem-se, façam o que estiver ao vosso alcance, seja fraterno, seja solidário, seja amoroso, começando pelo seu lar, pela esposa difícil, pelo esposo difícil, pelo filho problema. Faça o que está ao seu alcance para um mundo melhor. E assim, cada um de nós contribuindo com esse processo, cada um de nós arregaçando as nossas mangas e, de alguma forma, sendo útil no bom dia amoroso, no boa tarde amoroso. O quanto um abraço singelo pode dizer a outra pessoa. Tantas experiências que não nos custa nada financeiramente, nós podemos realizar
para amenizar esse momento de dor, tanto na nossa vida, quanto na vida do nosso planeta. E assim nós agradecemos a oportunidade de falar aos nossos irmãos da Casa Espírita Cristã Mensageiros da Luz. Deixamos o nosso abraço fraterno do fundo do coração